Estava vendo aqui a lição de terça-feira, que tem como título Paulo em Filipe. E nessa lição de terça-feira eu observei algo importante. O fato de Paulo ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. E o que quer dizer isso? Quando uma pessoa é guiada pelo Espírito, uma pessoa que é guiada pelo Espírito, ela anda de conformidade com o que o Espírito manda. Ela faz o que o Espírito manda, ela pensa nas coisas do Espírito, né? Estou falando aqui do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo. Aqui nessa lição, nós temos aqui o relato da segunda viagem missionária de Paulo, depois que Timóteo se uniu ao grupo, né? Timóteo, que era um jovem, né? E Paulo também escreveu 2 cartas a Timóteo, né? E a gente vai ver vários conselhos de Paulo lá. Timóteo, que era um jovem consagrado a Deus desde a sua infância e que aprendeu com seus pais, com suas mães, né? E com sua avó, a andar também no Espírito e de conformidade com as Escrituras, sagradas, né? Nessa segunda viagem aqui missionária do apóstolo Paulo, onde Lucas também se uniu a eles, porque quando a gente vai ver Atos capítulo 11, capítulo 16, verso 11, o escritor diz assim: fomos. Isso quer dizer que ele foi junto. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, né? E quando ele fala fomos, quer dizer que ele estava junto nessa viagem missionária, né? Só que acontece algo, né? Que Paulo, ele tinha uma rota traçada para visitar alguns locais, algumas cidades, algumas regiões. Só que acontece algo interessante quando ele vai se dirigir ali à região da Ásia. O Espírito Santo fala com ele e muda ali os planos de Paulo. Aqui no livro de Atos, capítulo 16, verso 6, diz assim, ó: como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galáxia. Então, diz aqui que o Espírito Santo não permitiu que Paulo, que era plano de Paulo, né, evangelizar a região da Ásia, fosse para lá. Então, ele mudou ali a rota de Paulo, mandando Paulo ali para outra direção. E Paulo, como bom servo do Senhor Jesus, Paulo deu ouvido à voz do Espírito Santo, né? Isso é importante, porque hoje está cada vez mais difícil ouvir a voz do Espírito Santo. Não porque ele não tenha falado, né? O Espírito Santo ele tem falado, mas é porque as pessoas têm se distanciado de Deus. Temos ido cada vez para mais distante de Deus. Quanto mais longe de Deus ficamos, mais difícil é ouvir a sua voz. As pessoas muitas vezes não querem saber de ouvir a voz do Espírito, né? Preferem ouvir todas as correias de fora do mundo do que a voz do Espírito e acabam não andando no Espírito. Só que Paulo deu ouvido à voz do Espírito Santo e não foi para a região que o Espírito Santo pediu que ele fosse, para aquela região que ele queria ir, né? Quando a gente vai ver aqui no versículo 9 do capítulo 16 de Atos, depois que o Espírito Santo pediu para que ele não fosse para aquela região que ele planejava ir, Deus deu-lhes uma visão, porque ele deveria ir para outra região, para a região ali de Filipos. E diz assim, ó: naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Viu só? Ele teve uma visão de um homem que pedia ajuda na Macedônia. E aí Paulo deve ter entendido porque o Espírito queria que ele fosse para lá. Mas também
A estratégia do Espírito Santo em levar Paulo para Filipos e não para a Ásia, mas para a região da Macedônia, era porque lá era um ponto estratégico para a pregação do Evangelho. Filipos era uma cidade, era uma província romana e uma cidade muito importante, né? Que ela foi, na realidade, ela foi adicionada como província romana, né? Ela não era romana, mas foi adicionada, né? E todos que nasciam lá eram considerados romanos da Itália ali, e era um ponto importantíssimo para levar a pregação do evangelho ali para a Europa. Era um ponto estratégico, né? Porque através dessa cidade, essa cidade sendo evangelizada, tendo um ponto de evangelização naquela cidade, o evangelho poderia chegar em outras localidades, como por exemplo Polônia, Tessalônica, Bereia, né? Anfípolis e outras regiões ali da Europa. Então era um ponto estratégico para que a mensagem fosse levada para a Europa. Por isso o Espírito Santo levou ele para lá, né? E o Espírito Santo, ele sabendo que ela era um ponto estratégico, guiou Paulo até aquela região, porque ali precisava ter um ponto de evangelização, e lá ele conseguiu também evangelizar algumas pessoas, inclusive Lídia foi evangelizada nessa cidade também, né? E veio a ser também uma, como posso dizer, uma patrocinadora da missão ali naquela região também, né? Uma patrocinadora financeira ali da pregação do evangelho ali naquela região, porque aqui no versículo 3 diz assim, ó, no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, em Filipos, isso em Filipos, né? Filipos. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali deveria haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. As pessoas da sua casa foram batizadas, né? Então, ali naquela cidade, Lídia, que foi parte importante também na pregação do evangelho ali, principalmente financeiramente também, né, ajudou a missão ali, né, foi batizada ali naquela região que o Espírito Santo levou Paulo ali, pois Paulo sempre dava ouvido à voz do Espírito Santo. E isso é importante, né? Isso é importante, darmos ouvido à voz do Espírito Santo, né? Então, qual lição nós tiramos disso daqui? Que sempre precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Mas para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo, precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, como Paulo tinha. Precisamos colocar nossa vida nas mãos de Deus todos os dias. Buscarmos a Deus como fazia Daniel 3 vezes ao dia. Daniel buscava Deus 3 vezes ao dia, né? E ficava em oração. Então, ou seja, andar no Espírito é viver uma vida de consagração a Deus. E mesmo nesse mundo que nós vivemos é possível, né? Que o estudo da Bíblia e a oração seja a primeira coisa que venhamos fazer. Porque se nós estudamos a Bíblia, nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Se nós estamos em oração, ali nós estamos falando com Deus. Então, quando nós temos uma vida de oração, nós vamos saber o que o Espírito, como o Espírito nos guia, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo e fazer o que ele pede. Porque o que o Espírito Santo pede para nós fazer sempre é o melhor. Então, se você quer andar no Espírito como Paulo andava, siga o exemplo de Paulo e tenha uma vida de consagração, e assim você vai ouvir o Espírito Santo, né? Mesmo que esse mundo tente te levar em outra direção, se você estiver em Cristo, tenha certeza que você vai estar andando na direção certa, ok? Que Deus te abençoe. Essa foi a lição de hoje, Paulo em Filipos. E que Deus abençoe e tenha um bom dia.